é, antes de mais, dizer que com certeza não chegariam palavras e que nenhum de nós aqui será capaz de falar de Jesus como Ele merece, sabendo quem Ele é. Então nós sentimos-nos muito pequenina para falar de Jesus, a estrela maior que ilumina toda a nossa terra e que ilumina todos os seres que nela evoluem. Mas nós aqui vimos, singelamente, falar de Jesus, de alma agradecida e desejosa de aprender a conhecê-lo, a amá-lo, a segui-lo, praticando, quanto pudermos, aquilo que nos ensinou, rogando humildemente que hoje, agora e sempre nos ilumine e proteja e permita que os nossos mentores nos amparem e inspirem. Então, quando nos foi dado este tema, e eu pensei como iria abordá-lo, de modo a que nós todos pudéssemos compreender melhor a importância de Jesus, quer nas nossas vidas, quer na vida deste mundo em que habitamos, também de modo a que a fé, a esperança e o amor crescessem nos nossos espíritos. Em busca dessa forma, decidi ir procurar o que é que Jesus nos disse de si mesmo. E isto porque os evangelistas o deixaram escrito, mas nós, muitos de nós, esquecemos aquilo que eles nos deixaram escrito sobre Jesus, aquilo que Jesus disse. Mas também porque encontrei, nesta busca, uma resposta que Jesus deu aos judeus, quando eles lhe perguntaram: quem és tu? Jesus disse-lhes: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Então, tentamos perceber um pouco melhor quem foi Jesus, lembrando o que ele disse desde o princípio. E eu faria algumas considerações prévias. Nós hoje já compreendemos que somos filhos de Deus, filhos da inteligência suprema do universo. Somos convidados à fé raciocinada. E diz-nos Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé necessita de uma base. E a base é a inteligência perfeita daquilo em que nós devemos crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E ele diz-nos: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nós compreendemos, estamos em contínuo progresso e a mudança dos tempos, e nós hoje percebemos como eles mudam aceleradamente, exige de nós reflexão aturada. Nós percebemos que evoluímos intelectualmente muito, progredimos científica e tecnologicamente, mas a nossa forma de pensar, de sentir, que é o que molda as nossas ações, no fundo, a nossa virtude, a moralidade, a sensibilidade das criaturas, essas carecem de maior evolução, carecem de aperfeiçoamento. Então, falta-nos agir com prática de códigos morais e éticos corretos e justos na convivência, connosco mesmos, inclusivamente, mas muito também nas relações entre os seres, entre as instituições e entre as nações. Portanto, nós estamos numa condição ainda atrasada quanto ao entendimento que nós temos de nós mesmos e dos outros, quanto ao entendimento que temos do sentido da vida e do viver. Cultivamos ideias enviesadas sobre coisas que são essenciais e mantemos formas de agir muito atrasadas, com muita ignorância, acerca da religiosidade e da espiritualidade e da importância que estas duas coisas têm para as nossas almas no viver do dia-a-dia no mundo. E estarão a perguntar-se: que tem isto a ver com Jesus? Com o entendimento de quem ele foi? É que há mais de 2000 anos Jesus veio até nós trazer-nos um código moral, um código ético,
o código mais adiantado, mais coerente, e eu digo mais científico, e também mais amoroso e mais perfeito. E nós ainda não temos plena consciência disso. Porque se nós agíssemos segundo as suas orientações e seguíssemos os seus exemplos, mas isso que todos nós podemos fazer demanda querer aprender, demanda ter vontade de mudar. Precisa que cada um de nós se entenda como uma criatura a viver junto das outras criaturas, sendo todos nós próximos, todos nós irmãos, todos criados pela vontade de Deus, o Criador, o Pai. Exige de nós amor, justiça e caridade. Então, nós podemos concluir que não temos sabido dar a Jesus e ao que Ele ensinou o lugar na nossa vida que seria necessário para vivermos em harmonia. De alguma forma, na ignorância e na cegueira espiritual que nos caracterizam ainda, nós muitas vezes pensamos que aqueles que nos precederam não têm razão, estão enganados, não valorizamos o que nos deixam, não valorizamos o que revelam na época em que viveram, não refletimos sobre o saber que eles detinham e tantas vezes, como não compreendemos aquilo que nos deixaram, nós entendemos que é fantasia, que é um mito, que é mágico. Por vezes duvidamos mesmo que algumas pessoas tenham existido mesmo. E isso acontece ainda hoje com Jesus. Ainda hoje se discute no mundo se ele existiu ou se é fruto da imaginação humana, um mito criado pelas criaturas. Então, questionemos usando a nossa razão. Jesus viveu há 2000 anos. Viveu num lugar remoto, desconhecido daquele mundo de então. Viveu numa família simples e sem riquezas. Nasceu pobremente e morreu barbaramente. Não é conhecido Jesus por aquelas proezas habituais que dão importância aos homens para ficarem registados na história. Nada deixou escrito de si ou por si mesmo. Como é que ele resistiu ao tempo? Como é que podiam, à época em que Jesus viveu, aqueles homens ainda rudes, ter inventado um ser tão diferente do comum? Tão amoroso, tão sábio, tão paciente, compreensivo, compassivo, firme, corajoso, doce, abnegado. Como podiam ter inventado ideias que nós ainda hoje não entendemos e não praticamos por inteiro? Como é que eles podiam, àquela época, criar um ser que reconhecidamente possuía um saber que não era alcançado e um modo de ser que não era entendido? Como podia a sua palavra varar o tempo e o espaço e a sua vinda dividir a contagem do tempo na terra? Como é que tantos irmãos nossos, tocados no imo da sua alma, morreram para dar testemunho dessa fé inabalável que tinham? E isso aconteceu durante mais de 3 séculos e ainda hoje acontece. E nós temos que perceber, ninguém se deixa matar por uma mentira vã, mas compreendemos que se possa morrer por um amor lúcido, profundo e verdadeiro. Então tenhamos a consciência que os registros históricos daquela época fazem referência à vida e à ação de Jesus, no tempo e nos locais em que os evangelhos o situam, e que hoje os evangelhos também são livros aceites como testemunhos da permanência de Jesus entre nós. E pensemos, Jesus é um ser com uma tal importância para o nosso mundo e para nós, que a sua vinda e a sua vida foi anunciada antes dele chegar. Foi anunciada aos profetas, a Maria de Nazaré, a sua mãe, e a José, seu pai. E há disso registro nos livros do Velho e do Novo Testamento.
Esta indicação é indicadora da sua grandeza e da sua relevância. Em Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ainda em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Miqueias também, 5,2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gabriel disse assim, o anjo Gabriel disse assim a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. E a José, quando ele soube da gravidez de Maria e tencionava abandoná-la, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. José, filho de David, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome de Jesus significa Salvador, salvação. Mas ele é conhecido por todos nós com outros nomes. Por Cristo, o mais habitual, que significa ungido, escolhido, e por Messias, que significa Salvador também, Redentor. Mas no Novo Testamento, e só por curiosidade, são usados 82 títulos referindo-se a Jesus. Então, o que disse Jesus de si mesmo? Allan Kardec, com grande sabedoria, a sabedoria que nós lhe reconhecemos, escolhe para abrir o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo um versículo de Mateus em que Jesus especifica o que vem. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. E, questionado sobre, então, qual era o maior mandamento da lei, uma vez que ele a vinha cumprir, Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus foi aquele que veio cumprir a lei do amor e despertar-nos para o entendimento, veio dar o exemplo. E sobre isto, o que nos diz o Espiritismo? No mesmo capítulo, Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Entretanto, não disse tudo, porque em relação a muitos pontos, lançou apenas o gérmen da verdade, como ele próprio disse. Nós ainda não tínhamos capacidade para compreender. Então, o Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil e nada ensina ao contrário ou em contrário do que ensinou o Cristo. E se, pois, o Espiritismo não vem contrariar, antes esclarecer o que Jesus nos ensinou, nós buscamos essencialmente passagens do Evangelho de João. E buscamos João porque, segundo Emmanuel, no livro Consolador, o evangelista João, a ele coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Portanto, João fala de Jesus sobre a missão que Jesus tem neste mundo, para todos nós.
Então Jesus não nos esconde quem é. Ele diz-nos que o seu percurso é imenso, que ele está numa elevadíssima posição espiritual. Ele diz-nos que está junto do Pai. E eu não vos vou dizer os versículos, só vos digo que estou sempre a citar João. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Abraão, que é o patriarca, antes de Abraão já Jesus era. E nós sabemos que sim, Jesus está conosco desde que a terra foi formada por ele. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Revela-se Jesus, ele mesmo, como Cristo, como Messias, como Mestre e Senhor, como Rei, que veio dar testemunho da verdade. Quando pergunta aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, ele é o Cristo. Falando junto ao poço com a mulher samaritana, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus respondeu-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Mais tarde, no dia derradeiro da sua permanência física na terra, Pilatos perguntou-lhe, és, pois, rei? Jesus respondeu-lhe, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Jesus conhecia toda a lei e os profetas que o anunciaram e veio cumprir o que eles disseram por sua orientação. Diz ele, se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mais tarde, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E um dia, em Nazaré, entrou na sinagoga, era sábado, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías. Ele abriu, encontrou o lugar onde está escrito o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E, fechando o livro, devolveu, todos tinham os olhos fitos nele, e ele disse-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus diz ainda que veio ao mundo ensinar a doutrina do Pai, para que assim o mundo se salve e nós nos transformemos. Diz ele assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, essas testificam por mim. Ele diz-nos, e disse-nos, e continua a dizer-nos que aquilo que ele ensinou é essencial para cada um de nós, para a nossa vida. Porque ele disse assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus conhece-nos a todos, cuidou e continua a cuidar
de todos nós com amor. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então Jesus estava e continua ligado a nós pela energia de amor vinda de Deus, do Pai. Diz desta forma: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É muito importante para nós esta verdade que Ele veio trazer ao mundo. Diz Ele: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então Jesus foi e é nosso irmão maior, nosso amigo incondicional, e aponta aquilo que devemos aprender com ele. Diz-nos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus disse de si e da sua missão na terra o que ele podia ter dito. Falou de forma a ser entendido naquele tempo e neste tempo, sabendo que não podia dizer tudo, que não tínhamos como compreender, mas queríamos crescer e que chegaria a hora de aprendermos, como aqui estamos reunidos tentando aprender. Ele, acima de tudo, deu exemplo com toda a sua vida, com todos os seus atos, com todas as situações que viveu, com todos aqueles com quem conviveu, deixando essa luz que ele trouxe a brilhar para a eternidade. E é ele que nos diz ainda: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas aquele Consolador, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o que nos diz então o Espiritismo sobre Jesus? Nós sabemos que há 18 séculos vieram os espíritos superiores cumprir a promessa de Jesus. Allan Kardec codificou a doutrina espírita com base nos ensinamentos que esses espíritos nos deixaram. E vejamos se há alguma contradição naquilo que eles nos dizem. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente lançado, sobre certos mistérios. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando são questionados sobre qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é simples: vede Jesus. E Kardec ainda acrescenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra,
o Espírito Divino o animava. Buscamos ainda o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um livro que todos nós devemos ler para compreender a nossa evolução espiritual. E aí Emmanuel nos diz: o Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário sumptuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. A sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade. Ele ensinou às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. A sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria emanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Das suas lições inesquecíveis saem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça económica e de concórdia universal. Com certeza aquilo a que estamos a ser convidados todos os dias e mais nestes dias presentes. E no livro Consolador, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Devia ser procurada a lição de Jesus, não para estarmos a falar dele teoricamente, como agora aqui estou, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Ele foi o enviado de Deus, foi a representação do Pai junto dos seus filhos, transviados do amor e da sabedoria. É o diretor angélico do orbe e o seu coração não desdenhou estar entre nós, entre os seus tutelados míseros e ignorantes. E porque Jesus disse que não nos deixou órfãos, ficam aqui algumas mensagens para nós refletirmos que ele nos deixou enquanto Espírito de verdade. Há várias mensagens nos livros da codificação e Allan Kardec vai, numa das primeiras que estão no livro dos médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, dizer-nos o seguinte sobre este Espírito. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, sob este pseudónimo, sobre este codinome, como vemos na nossa doutrina, Jesus nos diz: escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Crede nas vozes que vos respondem. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram.
Mais tarde, a propósito da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade volta a dizer: há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Hoje, por ordem do Eterno, os Espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. E de uma forma que nós já ouvimos, por certo, há 2000 anos, diz-nos ainda: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Terminando, tal como João fez no final do seu Evangelho, nós dizemos: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, terminando, nós agradecemos esta sublime oportunidade de mais uma vez trazer Jesus para as nossas vidas, Jesus a iluminar os nossos espíritos, e rogamos que Ele nos continue amparando e guiando rumo à luz. Deixo-vos com uma música do Padre Zezinho que há algum tempo veio ter comigo, não mais me largou e hoje compartilho convosco. Amava seu jeito simples de conversar, tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua,
naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia vou